Lewandowski, o Moro de Lula. Esta semana, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, aceitou o cargo de ministro da Justiça do governo Lula. Suscitou uma série de discussões a respeito da ida dele lá para o Ministério da Justiça. É aquela polêmica de que o Supremo Tribunal Federal está se transformando num tribunal político. Na verdade, o movimento da politização do Supremo Tribunal Federal é um movimento internacional. O mundo todo a tendência é para que os membros do Supremo Tribunal Federal tenham, né, visões políticas. E não tem outra alternativa, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal são operadores do direito. Eles lidam de questões das diversas áreas da sociedade. Então, ele tem que ser um ente político. O que não pode fazer é uma preferência a uma linha ideológica coerente, né, ao governo que está governando. Então, essa discussão vai voltar à tona. O Dino é um político, mas também é um jurista, e Lula inverte a situação, traz um jurista para um cargo político. Na verdade, o que o Lula pretende fazer é ter um apoio maior do Supremo Tribunal Federal. E aí uma outra discussão que a sociedade ainda não percebeu é porque essa predominância, essa vitrine enorme que o Supremo Tribunal Federal adquiriu nesses últimos anos. A verdade é muito simples e que a sociedade não percebeu ainda. O nosso poder legislativo e o próprio poder executivo, o nível de capacidade legislativa e executiva caiu substancialmente. Ou seja, nós caímos da média por uma razão muito inferior. Ou seja, as nossas leis são mal feitas, os nossos dirigentes têm ideias absurdas, estapafúrdias. Então, o Supremo Tribunal Federal é o final de linha da sociedade. O Supremo Tribunal Federal tem que avaliar essas legislações, essas determinações do presidente da República, e como elas são de baixo valor, suscitam dúvidas, o Supremo Tribunal é chamado para dirimir essas dúvidas. Então, a verdade é esta. E com essa característica política que não é só do Brasil, mas é do mundo, ele legisla, porque ele ensina como deve ser feita a lei. E isso é um movimento histórico que aconteceu no Brasil também, porque na década de 50 e 60, a grande maioria dos nossos legisladores eram operadores do direito, eram pessoas que tinham conhecimento jurídico. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma diversidade enorme, o que é ótimo para a democracia, não ficar concentrado apenas num determinado setor da sociedade. Então, hoje, na nossa representação legislativa, existem membros de todas as conotações, de todas as camadas da sociedade, o que é importante para a democracia. Mas precisa melhorar o nível, precisa ter um crivo de uma mesa diretora que informe, olha, isso aqui é inconstitucional, isso não pode passar. Mas o que acontece? A pressão do Legislativo e do Executivo é tão grande, porque isso está ligado à questão das verbas, ou seja, ouvir a voz do dono, ou seja, ouvir quem tem a chave do cofre, então eles fazem o que eles querem. E aí bate no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, não pode. Então, veja o que o Bolsonaro fez no governo dele. Ele criou PECs em 48 horas.
Ou seja, ele fez projetos de emenda constitucional em 48 horas foram aprovadas. Ou seja, uma mudança na Constituição demora meses para ser discutido, amplamente discutido, porque nós estamos modificando a lei magna do país. E nós fizemos isso assim com uma coisa assim rotineira, com uma facilidade incrível, o que não é próprio de um regime democrático. Bom, Lewandowski, ele é um técnico, é bom falar um pouco sobre a história dele, ele é político também, porque na verdade ele era advogado, ligado ao MDB, né, de Orestes Quercia. Ele foi alçado à magistratura através do quinto constitucional, que é a indicação do governador de um advogado para o tribunal, e daí ele foi para o Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Lula, porque ele saiu com a morte de Orestes Quercia, ele sai do MDB e vai para o PT. E se reúne com o PT naquela época da industrialização do Brasil, de Volkswagen, né, que era o foco do ABC, a maior empresa no ABC, em que os sindicalistas se reuniam na Avenida Demarchi, que era a avenida lá das massas italianas, que depois no fim virou churrascaria, né? A Avenida Demarchi, que sai de São Bernardo e encontra com imigrantes e que vai encontrar lá no bairro da Água Fria, já em São Paulo. Então era ali que o Lewandowski se enturmou com o PT e ele era uma pessoa muito querida da dona Marisa. Dizem que ele foi indicado pela ex-primeira-dama, a Marisa da Silva. Então, o Lewandowski é esse político que nasceu, né, nesse movimento sindicalista dos anos 60, 50, 60. Né? Então, está na mesma. Ou seja, o problema é que Lewandowski teve atitudes muito estranhas, favoráveis, de uma maneira que chocou a sociedade em várias questões. Ele deu uma no cravo e uma na ferradura. Ele apoiou a Lava Jato, apoiou o Mensalão, mas no Mensalão ele já criou problemas com o Joaquim. Não sei se vocês se lembram disso, e que o ministro Joaquim o chamou de advogado de chicana. Okay? Isso é muito forte no meio jurídico. Então, o Bolsonaro o Lewandowski é essa figura dúbia, né? Político, está sempre na crista da onda, e que vai ser um ministro da Justiça. Olha, ministro da Justiça nós já tivemos vários políticos, a Leomar Baleiro, o Rafael, do Rio de Janeiro, que era um político do Rio de Janeiro, Rafael Correia, tivemos o Jobim. Ou seja, o fato de ser político não tem nenhuma interferência em ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou ser ministro da Justiça. Já tivemos ministro da Justiça que era boiadeiro. Quem não se lembra do Iris Rezende, que foi ministro da Justiça. E um dos últimos foi o de Alagoas, né? o ministro que fazia parte da República das Alagoas, que foi ministro da Justiça. Ou seja, políticos que têm uma vida pregressa não muito favorável.